Eu sou o professor Alberto Costa, professor discipular da EBD Farol, e junto com vocês esta manhã estudaremos a lição número 9, que tem um tema excelente para os dias atuais, que é relacionando-se com os estudos. E neste mês nós estamos estudando sobre vivendo as verdades bíblicas. Para iniciarmos, eu quero orar com você, onde você está, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia, por esta manhã toda especial. Nos ajuda, nos dá uma lição maravilhosa. Fala conosco, ó Deus. Dá um dia abençoado e nos ensina mais um pouco sobre como relacionar-se com os estudos e deixar que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Fique conosco, nos ajuda, que o Espírito Santo possa estar neste momento, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Fica conosco, ó Deus, nos dá uma aula abençoada na Tua presença. Amém. Meus irmãos, como já havia dito, o tema é um tema excelente, né? Relacionando-se com os estudos e os dias atuais. Nada melhor do que um tema desse para tentar ter uma noção um pouco melhor sobre o cenário atual. Tão complicado. Hoje nós, antes, entendia-se e tinha noção das pessoas que eram atacadas, geralmente na universidade, e hoje desde a criança, desde o pré, parece que já começam os ataques. Então, quando chega na universidade, o bombardeio é um pouco maior. Mas a guerra cultural é algo sem precedentes. Então, nesse momento, o cristão, principalmente, para este tema, deve entender muito bem. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre o tema proposto. Na lição do domingo passado, nós aprendemos algumas coisas. Entender a importância da família sobre a ótica de Deus. Explicar o papel do homem e da mulher diante de Deus, tanto no lar quanto na igreja. E o outro é explorar a importância da perspectiva bíblica de uma relação adequada entre os pais e os filhos. Uma lição maravilhosa, e esta semana é relacionando-se com os estudos. Semana passada relacionando-se com a família. Relacionando-se com os estudos. Vamos lá? O objetivo da lição de hoje: entender a importância dos estudos nos tempos bíblicos e nos dias atuais. Estimular o empenho nos estudos, refletir a glória de Deus in loco, no local. E aplicar o testemunho diário, a palavra de Deus, tanto nos estudos quanto na futura profissão. E para lermos juntos, nós temos como um texto base, é Atos mesmo. Aqui está um nome um pouquinho diferente, mas é Atos. Atos 17. A base nossa, ela fala sobre Atos 17, 18 a 27, depois de 33 de 32 a 33. Na verdade, você pode começar desde o 16 até o versículo 34. Dá uma amplitude até melhor. Mas que o autor quis especificar. Mas vamos lá. Eu não vou ler todo esse texto, mas no decorrer da lição a gente vai tratar sobre o texto. Eu vou só ler apenas um versículo para nós termos a base aqui, que é Atos 17, 23. Paulo dizendo assim, olha: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Vamos entender um pouco sobre este ponto nesta manhã. A nossa base para a meditação fica em Filipenses 1:9, que diz assim: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. A introdução eu coloquei aqui para nós colocar o seu para pensar um pouquinho. O que é estudar? Estudar é pesquisar, é tirar a dúvida de algo que não se sabe a resposta. Pesquisar é buscar respostas. Aliás, estudar é buscar respostas. Então, este é o grande problema. Assim, é algo muito bom, mas é o grande problema de uma universidade quando você vai sem raízes. Que você vai buscar respostas e vai ter pessoas para dar respostas totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então, há necessidade
grande de você ir à universidade, quando for à universidade já ter raízes, ter suas bases sólidas. Porque caso contrário, esta busca da procura, né, esse estudar a busca da procura de algo que você não tem resposta, e muitas vezes você tem resposta, mas eles vão querer colocar uma interrogação em sua mente e tirar, arrancar de você o que você tem, o que você já tem de concepção sobre o cristianismo e sobre Deus. E para começarmos, nós vamos compreender o que é cultura no mundo. Uma cultura que precisa ser redimida. Será, meu irmão, que hoje a cultura precisa ser redimida? Você sabe o que é cultura? Dá para entender o que é cultura? Mas vamos lá. O que é cultura? Eu coloquei aqui de forma bem resumida, são tradições, são um conjunto de tradições, crenças, costumes, arte, moral, lei e hábitos. Por isso se fala tanto em cultura. Diz que uma nação conhece ela por sua cultura. Quando você tem uma cultura totalmente contrária aos bons hábitos, você já tem a real situação de como é aquele povo. E como a lição diz, é uma cultura que precisa ser redimida. Será que essa cultura nossa aqui precisa ser redimida? Será que você já escutou as histórias dos seus pais, ou talvez você, pela sua idade, você já tenha vivido em algum momento onde você, ao analisar o tempo em que você vivia e hoje, você percebe que existe uma mudança radical na cultura, nas tradições, nas crenças, na arte. O que é arte? Hoje o que a gente observa muitas vezes aí é que a arte não é nada de arte, mas a gente pode até resumir como uma pornografia visível. Entende-se e diz que isso é arte. Então, toda essa base é algo formado em sua mente, criado em uma universidade. Você não vai ver isso aqui num colegial, a não ser que que passou por uma universidade, por uma faculdade, que tem suas bases intelectuais formadas, mesmo que fora dos padrões éticos, normalmente, que nós aprendemos, vá uma escola secularista e tente impor ou mostrar o que é uma determinada arte totalmente fora da realidade dos padrões cultural judaico-cristãos. O que é o mundo? O mundo é aquilo que constitui a realidade. Muitas vezes o mundo para um é de uma forma e para outro é diferente, porque é uma realidade que ele vive. Então, a cultura é um mundo, que é uma realidade vivida, que precisa ser redimida, que precisa ser readquirida, que precisa reconquistar aquilo que se havia perdido. Padrões morais que perdeu, então precisa ser reconquistado. E esses padrões, houve essa mudança radical na universidade. Entre várias revoluções, a gente não vai entrar em detalhes, se fala muito da Revolução Francesa. Que revolução foi essa? Revolução Francesa, onde existia ateus. Conta-se até uma determinada história de um dos cristãos, que um dos ateus na Revolução Francesa, ao sair destruindo as Bíblias e queimando as Bíblias, destruindo os templos, chegou um cristão e disse: "Dê sua Bíblia, eu vou queimar a sua igreja e vou arrancar essa tolice que tem dentro de você. Essa tolice de que é Deus." E ele disse: "Tudo bem, você pode queimar a minha igreja, você pode queimar a minha Bíblia, mas para arrancar quem é Deus na minha vida, ou a concepção de Deus, a concepção que eu tenho de Deus, você precisa ir ao firmamento, tirar todas as estrelas do firmamento, porque enquanto elas brilharem, eu saberei que existe um Deus, Criador dos céus e da terra." Ele estava arraigado, tinha raízes profundas, tinha convicção de quem era o seu Deus. Mas na grande maioria existe um impacto gigantesco, violento, na vida de muitos jovens. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos entre jovens de 17 a 25 anos que entram na universidade
As influências da faculdade são predominantemente negativas, isso é natural, isso é de cara já vivenciado e vivido isso. E essa pesquisa, recente, agora há uns 3 anos, ela diz que 10% aborrece a fé. 20% abandonam a igreja. Vai embora. 40% deles continuam na igreja com a visão secularizada, ideologia marxista, por exemplo. Estão na igreja, mas com a mente totalmente relativizada. Então olha para aquilo que é padrão anteriormente, conforme respaldo bíblico, expressões bíblicas, e ela passa a ser relativizada. Então não é mais daquela forma. Então estuda e começa a ter uma noção um pouco mais sobre quem é Tony Gramsci e começa a ver e a ter dúvida de quem realmente é o Deus, Criador dos céus e da terra. Está na igreja, mas longe de Deus. Eu sempre costumo até dizer e até discutir aqui em minha casa, com relação à base marxista e comunista. Eu chego a dizer que é impossível você ser comunista, você ter essa base e ser cristão. Não tem como, é como água e vinho. Destrói sua família, destrói os padrões cultural judaico-cristãos, tem um padrão totalmente fora da base cristã, é totalmente avesso à realidade, vai na contramão do que a Bíblia diz e dizer que é cristão. Na concepção dele mudou-se a mente, mudou-se, relativizou de uma forma na universidade que ainda acredita que é cristão, mesmo tendo sua defesa de fé, defesa de padrões, com ideologias, com várias coisas que a Bíblia condena, mas ainda no íntimo ainda acredita que está correto. É um ponto muito perigoso, que 40% dos jovens que entram na universidade de cara já ficam dessa forma, e mais 30% são desses que abandonam a fé e outros abandonam a igreja, e os outros 40% que estão na igreja, mas não sabem se realmente estão. Mas diz esse estudo que 30% são sólidos, saem seguros e preparados para o mundo. Então, meu irmão, que você esteja dentro desses 30%, que estarão prontos para combater este mundo. Talvez você me pergunte, professor, como evitar? Por que isso acontece? Olha, acontece por algumas coisas. Primeiro, eu posso dizer que é pela imaturidade cristã. Ou seja, muitas vezes o cristão é muito alienado em viver dentro da igreja e nunca ter a noção do que é o mundo, nem dentro de casa. E não é ensinado, porque existe um mundo feroz aí fora. Então o cristão ele tem que ser ensinado e mostrado a ele, olha, existe um mundo aí diferente. Vão lhe confrontar desta forma. Então é necessário que ele não seja tão alienado, tenha uma mente aberta para entender que existe um mundo além do nosso, que existem confrontos que Satanás vai sempre confrontar a nossa mente e as nossas vidas. E para isso é necessário que ele tenha raízes profundas a respeito de convicções sobre o que é a nossa vida cristã, sobre quem é Cristo. É ele entender que a Bíblia é a única verdade absoluta, que ciência nenhuma pode tirar uma vírgula. Que ela vai falar sobre ciência, sobre história de forma marginal, genial, geografia, física quântica, química. A Bíblia é repleta de tudo o que há de bom. E ainda um mapa para levar o homem ao céu. É um mapa e um padrão tão perfeito que ensinou às gerações e aos homens como se comportar neste planeta. A Bíblia, como base, mostra que sem Deus não tem como uma sociedade subsistir. E prova que quando Deus coloca a mão, não tem como mudar. Quer um exemplo? Israel. Israel foi disperso pelo mundo.
Mas a Bíblia já tinha escolhido, o Senhor já tinha escolhido Israel, registrou na Bíblia. Os historiadores se intrigam com isso, como é que uma nação foi dispersa pelo mundo e nunca perdeu o título de nação. Sabe o que é isso? É Deus, é a veracidade da Bíblia. Outras nações muito mais poderosas, com reinos grandes, deixaram de existir. Mas Israel não. Israel é a prova real que Deus é tão fiel que mesmo os homens dispersos pelo mundo nunca perdeu o título de uma nação. Um povo escolhido por Deus, que nós, ao olhar para Israel, entendemos e temos a certeza de que momento da história nós estamos vivendo. Israel como o relógio do mundo para esta última hora, para este último momento. Quando Israel está em paz, o mundo está em paz. Quando Israel está em guerra, o mundo está em guerra. Imagine como Deus é tão perfeito, tão lindo em trabalhar e mostrar ao mundo que Ele usa quem quer, da forma que quer e da maneira que quer. Israel, tão pequeno, mas uma grande nação para o mundo em todos os aspectos. Israel é tão abençoado, mas tão abençoado, que a Bíblia diz que até se orar para Israel você é abençoado. Só em orar. Deus mostra, através de Israel, que Ele é um Deus que muda percursos, muda histórias e mostra ao mundo que, independente do tamanho da nação, se Ele escolheu, está escolhido. Historiadores jamais vão conseguir entender esse mistério que a Bíblia já relata. Então, assim, a Bíblia não é um livro qualquer. É o livro, é o mapa que nós temos para nos levar a Deus. Para as sociedades não deixarem de existir. Os padrões éticos, morais e culturais para nós termos uma sociedade saudável e sadia. Algo que contraria o que hoje a ideologia de gêneros, o marxismo, o que muitas vezes a universidade trabalha justamente nos cursos de humanas, a Bíblia condena, confronta e mostra a mentira do que é um reino levantado por Satanás para confrontar a igreja. Infelizmente, nós temos perdido muitos jovens neste cenário. Vamos andar um pouquinho. E a nossa lição, ela vem tratando sobre isso, sobre como redimir esta cultura. Vai ser fácil? É fácil? Não, mas você vai fazer a sua parte. E é possível redimir uma cultura. Em casa a gente debate muito, então o Brasil como é que está, mas há uma esperança. Eu creio que vem tempos bons para a nossa vida. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem bom ano, nós vamos vencer o mundo. O relógio de Deus está chegando ao ponto. Diz que o amor de muitos vai esfriar. Mas de muitos, mas não é obrigado a ser o seu amor. Não é obrigado a ser você. Então há muitos esfriarão. Mas o seu não. O da sua família não. O da nossa cidade não. O do nosso país não. Então vamos batalhar, buscar a Deus, orar ao Senhor, para que nós possamos ver a nossa cultura restaurada, nossos princípios morais restaurados. Os dois lados do conhecimento. Coloquei só alguns pontos para nós não nos aprofundar, porque não tem como dar tempo. Mas o que é o conhecimento? É o ato ou o efeito de conhecer alguma coisa que você não conhecia. Conhecimento. Então você está adquirindo algo. Existe conhecimento positivo, que no prisma bíblico é aproximação, eu coloquei como aproximar o homem do seu Criador. Então tudo aquilo que lhe aproxima do Criador é o lado do conhecimento positivo, independente do que você estuda e a forma que você estuda. E o conhecimento negativo é aquilo que afasta você de Deus. Quando você chega na universidade, 100% das universidades sempre vão ter algum grupo de pessoas, de jovens, orando, buscando a Deus. Eles estão tentando se fortalecer para uma batalha gigantesca durante a universidade, durante o curso. Então, meu irmão, chegou na universidade, corra, se encontre esses jovens, estejam juntos para se fortalecerem. Porque vocês vão travar uma batalha gigantesca, mas há a vitória de Deus para você.
Um dos desafios da igreja nos nossos dias, ser sábio, é aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. É um dos grandes desafios da igreja hoje, é ser sábio e tomar as decisões corretas, ser firme, não se contaminar com o manjar do rei e ser estrategista como Paulo foi. Então, um dos grandes desafios da igreja nos dias atuais é você ser sábio. Ou seja sábio, meu irmão. Aplique o conhecimento para tomar decisões certas onde você está. Seja firme, como o nosso Cristo foi firme naquele embate com Satanás. E não se contamine com os manjares do rei. Nós podemos fazer até um paralelo sobre o que Cristo passou. Em Lucas 4 ele fala sobre isso, depois dele está em oração durante 40 dias, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e Satanás prontamente chega logo a ele. Você não é filho de Deus? Né? Transforma essas pedras em pães. Ele estava com fome, então era natural que quisesse comer. Transforma essas pedras em pães. Joga isso daqui. Assim, você não é filho de Deus? Ou seja, ele confronta a identidade de Cristo. Ele confronta para tentar colocar uma interrogação em Cristo. Imagine em nós. Então você vai ser confrontado. Talvez ele confronte a universidade. Você não é crente? Então, tentando roubar a identidade sua. Mas você tem uma marca que Cristo na cruz venceu por você. Ele na cruz carimbou você. Seja estrategista e haja de forma inteligente e orientada pelo Espírito de Deus. Deus valoriza o conhecimento. A escola nos tempos bíblicos. Olhe como era a escola nos tempos bíblicos. Era uma escola no âmbito familiar. Eram culturas, ensinamentos que passavam de geração a geração, que é um ensinamento empírico. Então, as mulheres ensinavam, né? Deve ter aqui, tem. A mãe educa até os 3 anos e as meninas nos afazeres domésticos. Ou seja, as crianças eram educadas até os 3 anos de idade, como a cultura judaica. E a partir dos 3 anos, a mãe ensinava as meninas. E o pai ensinava os meninos. E o pai chegava a dizer, o judeu chegava a dizer, o pai que não ensinar ofício útil ao filho, está educando para ser ladrão. Olha que cultura! Hoje o pai não pode nem, para a cultura ocidental, basicamente brasileira no momento atual, não pode nem confrontar muitas vezes o filho. A Bíblia diz que tem que corrigir a criança. Corrigir com vara. Tem que saber quem manda. E isso aí passa pela base, que o pai deve ensinar a ele um ofício útil. O judeu diz que se o pai não fizer isso, está educando ele para ser ladrão. Isso é cultura. Nós precisamos redimir a nossa cultura mesmo. A gente precisa redimir a nossa cultura. Mas esse era o estilo de ensino nos tempos bíblicos. A mãe ensinava as crianças até os 3 anos. Posteriores, a mãe pegava a filha e ensinava os afazeres do dia a dia. E o pai ensinava o seu filho, inclusive com uma profissão útil, digna, de sustento para sua família que certamente deveria formar. E se assim não fizesse, estava ensinando a ser ladrão. Ou seja, ser ladrão é algo natural se não tiver um ensinamento. O valor do ensino. Eu quis colocar aqui o seguinte, que o valor do ensino, podar as arestas e mostrar o conhecimento geral do mundo.
esse é a base bíblica. Ensina o que? O aprendizado. Ensino-aprendizado entre professor e aluno. Então existe um que ensina, outro que aprende, ao mesmo tempo que ensina também aprende. Mas também tem o autodidata, né? Aquele que olha o nada, começa a aprender, a fazer, a inventar. Esse é o autodidata. E tem quem não se propõe a aprender, uma bastante nossa lição, quem não se propõe a aprender não terá condições de ensinar. Então o valor do ensino é imensurável. Uma vez ensinado hoje, com base sólida, isso levará para gerações. O que o seu avô, o seu bisavô ensinou, se foi passado realmente à frente, há uma tendência de o que é bom, a base cultural que é boa, permanecer. Então tudo que é bom, tudo que for proveitoso, ensine, meu irmão. A base bíblica já traz um valor gigantesco para o ensino. Sem ensino, sem conhecimento, a própria Bíblia diz que o homem erra por não ter conhecimento. Então, no momento que você tem conhecimento bíblico, você não vai errar. O meu povo erra por não ter conhecimento. Existem alguns equívocos em relação aos estudos bíblicos. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando muitas vezes você lê isso aqui, quando o Paulo expressa, você não tendo conhecimento, você vai... A letra mata, para alguns ainda tem a ideia de que você estudar muito vai levar a seguir espiritual. Não, meu irmão, ele está falando que a letra mata, isso aqui está expressando sobre a lei, a antiga lei. Então que a lei não tinha como, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Isso não está falando da lei, da forma de estudar, em termos de estudo, mas não, está falando da letra, da lei antiga. Então, há alguns equívocos que as pessoas muitas vezes não leem, não estudam bem e engolem, né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Ou seja, o Senhor dizendo, olha, você é bem-aventurado, meu irmão, tenha conhecimento, vai chegar momentos que esse conhecimento vai ser útil, mas muito útil. Isso para a sua vida diária, como em alguns momentos ímpares que acontecem na vida de todo ser humano. Então o Senhor já diz, olha, o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, ele é bem-aventurado. Então o Senhor, ao contrário de algumas ideias errôneas, o Senhor diz, olha, estude. Mas não estude pouco não, estude muito. Estude para ter um pouco mais de conhecimento. Estude, mas estude muito. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo o que possais adquirir conhecimento. Adquira conhecimento, o Senhor orienta mais uma vez. Então, a Bíblia está cheia de grandes homens e de homens que não tinham conhecimento. A Bíblia não foi escrita para os gentios, a Bíblia foi escrita para todos. Ela consegue abarcar todo o ser humano, independente da sua cultura, vida social. Mas o conhecimento, ela orienta, ela diz, independente de você não ter, tem agora. Se você não conhecia, conheça agora. Então ele traz você a essa responsabilidade. Por isso, se você parar para ler ou estudar um pouco sobre o povo que mais estuda e que mais lê no mundo, são os cristãos. Os cristãos são um povo estudioso. Isso você vai ver em países, são cristãos como os Estados Unidos e dentre algumas outras nações. É o povo que mais estuda, mais lê. Então, eles entenderam bem isso. Por isso Deus tem abençoado também tanto. Agindo com honestidade na esfera intelectual.
Definindo honestidade intelectual. Eu tentei colocar algumas coisas aqui. É não afirmar que sabe quando não sabe. É ouvir críticas e pensar sobre elas. Isso é honestidade intelectual. É reconhecer quando estamos errados na proposição de um argumento, quando nossas ideias estão equivocadas. É reconhecer. Eita, eu não pensei bem sobre isso, mas a sua ideia foi boa. Com base sólida. Não é chegar na faculdade e você mudar porque alguém disse que o marxismo é uma realidade, a Bíblia é apenas um livro de fantasia. Não. É preciso saber que é muito mais fácil criticar do que produzir. Seja honesto. Criticar é fácil. Produzir não é tão fácil. Então isso é honestidade intelectual. Admitir a possibilidade de mudar de pensamento. Você pode mudar de pensamento. É algo bom. É algo que erroneamente você tem uma visão bíblica e isso foi mudado da forma que nós vimos aqui. Existem alguns equívocos. Eita, eu estava equivocado. Seja honesto intelectualmente. O 3.2 diz, olha, não usando meios alternativos para ser avaliado. Envergonhar o Evangelho. Consulta não autorizada de um material para resolver uma questão de prova, ou seja, fila, cola, o que você quiser dizer. Isso é feio. Seja o melhor aluno da turma. Seja aquele aluno que o professor, os outros alunos ao olhar, digam, não, ele é referência. Ele nem pensa, nem sonha em algum momento que você ia colar. Porque você é bom aluno. Então não envergonhe. Isso não dá, isso não compactua com o cristão. Ser aprovado, você ter o conhecimento. Não conhece nada, passou o tempo todo filando, não sabe de nada, é horrível. Você termina sem ter conhecimento nenhum. Certa vez eu estudava, fez um curso com uma determinada turma, uma boa turma, e tinha um dos alunos formado, era um bacharel em Direito. Eu não era bacharel em Direito, mas era feio aquela forma, porque eu acredito que ele apenas passou pela faculdade, mas não estudou nada. Era visível isso. Então, ser aprovado sem ter o conhecimento é ruim, é feio. Seja, porém, o vosso falar, se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna, ou seja, é o cão. Tome cuidado com isso, meu irmão. Dando honra a quem tem honra. Tenha memória. Devemos reconhecer aqueles que foram antes de nós, que ajudaram a formar as nossas ideias. Tem muitas pessoas que esquecem. Não tem memória. Não esquecer do passado, seja grato. Devemos reconhecer aqueles que nos serviram de inspiração. Muita gente, por determinado momento, passou, está vivendo uma outra vida hoje, esqueceu, perdeu a memória, teve amnésia e esqueceu o que é gratidão, sabe nem o que é ser sinônimo. Ajudar ou consultas, né? A honestidade acadêmica é necessária sempre, tanto na escola quanto na faculdade. Você teve ajudas, ou você fez consultas, ou ajuda de colegas, ou consultas. Você não vai terminar um TCC do nada. Você não, dificilmente tem alguns gênios para fazer isso aí. Mas certamente vai ter consultas, vai ter ajuda de alguém, ou consultar alguns livros. Então, seja honesto também. Dê honra a quem tem honra. Nomeie essas pessoas. Para finalizar, que o tempo já não nos deixa, eu quero só entrar mais uma vez na lição e pontuar o que o nosso texto da base bíblica falou. É sobre Atos 17, né? É uma descrição de Paulo. Quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, quando ele descreve esse texto de Atos 17.
é um dos mais importantes discursos de Paulo. Olha o que é ter conhecimento, o que é ter estratégia, o que é ter sabedoria para agir. A base do nosso texto de lição foi excelente porque nós tivemos essa noção, que Paulo demonstra isso nos seus expressos, né? Na expressão bíblica, no relato que ele faz no discurso de Paulo. Quando Paulo foi expulso da cidade de Bereia, chega à cidade de Atenas, que era a cidade mais culta do mundo. Esse texto é o relato da pregação de Paulo. Ele relata, certamente a pregação é muito mais, mas ele relata a pregação do que foi Paulo. Ele sintetiza a pregação de Paulo. O maior pregador do cristianismo chega ao centro cultural da humanidade, naquela época, intelectual. A terra de muitos conhecidos como Sócrates, Péricles, Platão, Aristóteles. Olha que terra que Paulo chega, né? Dos grandes filósofos que até hoje revolucionam o mundo. Terra dominada pela idolatria, mais de 30 mil estátuas havia de deuses em Atenas, mais do que homens. E o relato bíblico diz, no versículo 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, ou essa figura aí? E outros: parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque ele lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Olha que negócio. Atenas, lugar, a cultura, o centro da cultura mundial na época. Os epicureus e os estoicos eram filósofos que tinham sua base doutrinária, suas doutrinações. Ao escutar Paulo, questiona e diz: quem é esse aí? Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. Na mente deles, ele estava falando sobre dois deuses. Um Deus que era Jesus e o outro Deus que era a ressurreição. Eles não tinham conhecimento básico e bíblico. Quem eram os epicureus? Eram filósofos que defendiam que a vida é só aqui e agora. Não tem futuro, não tem amanhã, não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade, não tem condenação eterna, não tem vida eterna. A vida é apenas um espaço entre o nascer e o morrer. Coma e beba e faça tudo agora, porque quando você morrer, vai embora. Esses eram os filósofos epicureus. E ele discutia com Paulo. Não só ele, como os estoicos. Quem eram os estoicos? Eram filósofos fatalistas. Ou seja, a vida está marcada para um destino qualquer. E você não tem nada o que fazer. Nasceu, vai morrer, conforme já programado. Você não pode mudar nada. Não pode ter esperança. Nada vai melhorar. Não acredito que algo de bom possa mudar, possa vir. Ou seja, epicureus e estoicos, eles debatiam com Paulo e Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. Aí confronta essas filosofias e teorias, aí pegam Paulo e levam para o Areópago. E estando Paulo no meio do Areópago, disse... Eles pegam Paulo e levam para... O Areópago era o tribunal dos gregos, onde tudo era discutido. Então Paulo, de forma estratégica e inteligente, olha o que é ter conhecimento. Paulo era extremamente conhecedor do mundo da cultura. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Inteligente como era, aí Paulo debateu com ele, confrontou. Eles pegam Paulo e levam para o tribunal dos gregos, ou seja, Paulo vai estar lá com a oportunidade de mostrar quem é Jesus e quem é a ressurreição. Para eles era um Deus Jesus e um Deus ressurreição. Um lugar onde tinha mais ídolos do que homens. E Paulo começa a sua pregação dizendo: homens, senhores, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto superficiosos, religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, vi vários altares, mas
me chamou a atenção, que está escrito ao Deus desconhecido. Você sabe por que foi que eles fizeram isso? Porque existia Deus para tudo na Grécia. Então eles, com medo de não ter, de ter deixado de atender a determinado Deus, eles pegaram e disseram, não, vamos levantar um altar ao Deus desconhecido. Com medo de não ter um altar para algum Deus e ser punido por isso. Aí coloca lá um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, andando na cidade, ele viu este altar. Então o Espírito trabalhou e orientou Paulo a tratar sobre o assunto. Aí ele disse, hoje eu quero falar do Deus que vocês não conhecem. E o Deus que vocês não conhecem é o Deus verdadeiro. Olha que choque para aquele povo. Olha o que Paulo diz, olha. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Imagine isso num tribunal lotado de pessoas e de filósofos ali, ele com sua base teórica e extremamente inteligente, trazendo eles ao conhecimento do que era Deus. O Deus que fez todo o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habitando em templo feito por mão de homens. Ou seja, esses templos que vocês fazem, para meu Deus, não é nada. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele é Deus. Nem tampouco é servido por mãos de homens, porque como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aí pronto, travou o juízo deles. Diz ainda, e de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra e a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar ainda, não está longe de cada um de nós. Ou seja, Paulo traz a realidade, traz uma realidade para eles que é estranho. Paulo traz eles ao conhecimento, dizendo quem era Deus, mostrando a eles quem Deus era de verdade, quem era o Deus de verdade. E nós vamos observar que os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, não na ressurreição do corpo. E Cristo venceu a morte. Olha que impacto Paulo traz aos gregos e atenienses. Aí, numa pregação dessa, aí vai sair de tudo, né? Teve grupos, você vai ler lá no relato bíblico, você vai ver o primeiro grupo, escarneceu e zombou. E se repudiou com o que Paulo estava dizendo. Não quis mais ouvir ele, foi embora. Achou uma aberração. O segundo grupo disse bem assim, olha, ouviremos outra vez. Adiaremos a nossa decisão. Mas outra vez, Paulo, nós vamos te ouvir. É o que acontece muitas vezes hoje em dia. E o terceiro grupo ouviu e creu e foi para junto de Paulo. O Senhor tem a forma certa de trabalhar e de agir. O Senhor nos ensina a ser sábios e a ser afoitos em aprender e ter conhecimento para debater nos meios acadêmicos, mas com ousadia e com segurança. Tem a raiz para isso. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, meu irmão. Nós estamos terminando nossa aula e a conclusão dela é que Deus não é contra os estudos. Deus é a favor. Estude. A Bíblia incentiva a busca do conhecimento e da sabedoria. Você viu hoje. E o exemplo que Paulo dá em meio aos filósofos, na terra e no centro cultural da humanidade, dá uma aula de como ser conhecedor, inteligente, sábio, para agir em meio a
a uma realidade totalmente diferente e mostrar quem era Deus. E o terceiro ponto é: seja sábio e honesto na busca de conhecimento, honrando sempre a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que dê uma semana de bênção na presença dEle. E na próxima lição, nós falaremos sobre relacionando-se. Vamos aprender sobre relacionando-se com a sociedade. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.